A origem da maquiagem surgiu em cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Surgiu no Egito Antigo, onde os faraós utilizavam perucas coloridas e maquiagem nos olhos como forma de distinção social. Também era utilizada para fazer homenagem ao deus Ra, deus do sol. A Cleópatra também. Ela se banhava a leite, cobria suas faces com argila e se maquiava com um tipo de pó, chamado col, que era basicamente carvão misturado com óleo vegetal ou gordura animal. Depois de tempos, em torno de 150 a.C., na Roma, Galeno misturou água, cera de abelhas e óleo de oliva, criando assim o primeiro creme facial feito em laboratório. Na Idade Média, a maquiagem era algo extremamente errado visto pelo clero. As pessoas da época acreditavam que se as mulheres pintassem, era como se elas estivessem rejeitando a aparência que Deus havia lhe dado. Então, se você se maquiasse, representava um ato de revolta contra as decisões divinas. Depois de um tempo, a maquiagem ela passou a ser utilizada para disfarçar as marcas deixadas por doenças, como a varíola. Os cosméticos da época era feito de farinha de trigo, talco, giz e normalmente obrigavam as mulheres a usarem máscaras para que a maquiagem não rachasse. Também é de grande importância lembrarmos que na Idade Média a gente não tinha conhecimento sobre nenhum tipo de maquiagem. Então, algum tipo de maquiagem era feito com chumbo, isso era extremamente prejudicial à mulher, que normalmente tinha algumas pessoas que morriam por causa disso. Na era renascentista, resgataram o desejo e o direito à beleza, onde que tinha um físico ideal. Então, as mulheres voltaram a passar maquiagem, que o tipo era basicamente pele pálida, aplicação nos rostos e nos cabelos de um pó branco obtido de gesso ou de arroz. Nos anos de 1900 a 1910, as mulheres foram proibidas a usar maquiagem, porque aquelas que passavam maquiagem eram taxadas de ignorantes. Nessa época, o cinema também ajudou muito a pararem de banalizar a maquiagem, porque normalmente as mulheres de cinema usavam muitas maquiagens porque era uma forma de demonstrar expressões. Então, normalmente as mulheres gostariam de usar uma maquiagem derivada do cinema. Nos anos 20, surgiu o batom vermelho, que o padrão de beleza era basicamente o batom vermelho, em lábios pequenos e bem desenhados. Usavam pouco pó, diferente da Idade Média, e também brilho na pálpebra. Nos anos 30, a maquiagem também diferenciou, que no caso agora as mulheres usavam blush, as sobrancelhas eram finas, os olhos eram bem contornados de preto, usavam cílios postiços, falsas pintas, que na época era na moda, e lábios ainda eram vermelhos e pequenos. Nos anos 40, os filmes também trouxeram mais influências, porque foi nessa época que trouxeram pancake. Também foi acrescentado o blush colorido. As sobrancelhas ainda eram finas e eram desenhadas em lápis. Os batons eram vermelhos, só que dessa vez era brilhante. A indústria cosmética também avançou muito na pesquisa e também teve a confirmação da valorização do padrão de beleza clássica. Nos anos 50, a maquiagem também foi muito influenciada pela televisão, que agora acrescentou a maquiagem mais pesada com base e pó carregado. O batom e o blush ganharam tons de laranja e rosa. Os olhos passaram a ser definidos com um delineado no estilo gatinho. Os cílios postiços e as pintas falsas ainda estavam na moda. E o padrão de beleza da época era a Marilyn Monroe. Os anos 60 foi marcado pela chegada dos tons sintéticos e metálicos. Também temos os delineadores de plásticos e enormes cílios postiços. As cores contrastam com os olhos pesados. Batons ficaram claros, deixando os lábios muito pálidos. Os anos 60 surgiram com grandes novidades como a base e máscara à prova d'água. Era da discoteca trouxe pós dourados e cintilantes. Olhos eram puxados e esfumados, batons eram vermelhos com muito gloss. Anos 80. Era marcado pela simplicidade e ao culto ao corpo natural.
As sobrancelhas ficaram mais grossas, com aparência de não serem feitas. Surgiram batons rosa claro, cor de boca e transparente. E também surgiram bases antialérgicas. Anos 90. A maquiagem fez uma releitura de todas as décadas anteriores, adaptando-se a cada tipo de mulher. Ingênua, futurista, natural, executiva, clássica ou fatal. A mulher tornou-se múltipla, podia adotar vários estilos dependendo da ocasião.